Hoje é o dia do maquenzista. Conheça os 151 anos de história da instituição que forma grandes profissionais. Missões na Índia. Quais os desafios de trabalhar no país com o maior número de deuses do mundo? Mesmo com a pandemia de Covid-19, construção civil tem o maior crescimento desde 2013. CAL 2021. Reveja os principais momentos do Congresso que despertou as lideranças das igrejas do Brasil. Fique com a gente. A partir de agora tem Notícias do Bem. Olá, segunda-feira, estamos de volta com Notícias do Bem. Aposto que você estava sentindo falta, a gente estava, né, Tainá? Nossa, tô respirando aqui de novo o ar, esse climinha de estúdio, de Notícias do Bem. Saudade, né? Que bom que você está com a gente, está começando mais uma semana aqui na nossa IPP-TV, a sua TV missionária, depois do CAL, né, 2021, que você acompanhou com a gente durante toda a semana passada. Nós estamos de volta com a nossa programação normal, estamos de volta com os nossos programas ao vivo aqui na IPP-TV e, claro, é sempre uma alegria muito grande ter você com a gente aqui acompanhando a nossa programação. Exatamente. Ó, gente, como sempre, né? Tô com o celular em mãos aqui, claro, aguardando a sua mensagem, aguardando o seu oi. Agora eu não estarei assim separada do Quirino, caminhando pela TV em todos os cantos lá da igreja, né? Comentando, conversando com as pessoas. Estivemos juntos, mas separados. Mas agora estamos juntos. Bancada. Novamente aqui nessa bancada e juntos com vocês aqui também, aguardando sua mensagem, aguardando o seu oi, aguardando a sua participação, contando com ela, né, para que a nossa interação aqui aconteça. Lembrando que é importante que você comente, você deixe sua mensagem, que você curta o nosso vídeo, que você se inscreva em nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, claro, e não se esqueça de acionar o sininho. Eu sei que você ainda não acionou, hein? Então ative o sininho para que você seja notificado sempre que um programa novo for ao ar. Gente, direita, esquerda e de um lado desses aí. Você sabe onde é? Procura o sininho, ativa para você receber as notificações aqui do IP Pinheiros, né? Para a nossa IPP-TV, tá certo? Estamos bem soltinhos, né? Porque né, faz tempo que a gente não faz, então a gente tá síndrome de abstinência aqui. Exatamente, né? A gente tá os dois aqui tá tudo soltinho, ó. Gente, estamos aguardando sua mensagem e, claro, vamos de notícia. Eu gosto dessa frase, eu gosto dessa parte mais séria aqui, ó. Hoje é o dia do maquenzista, mas você conhece a história do Instituto Presbiteriano Mackenzie? Pois é, a universidade está completando 151 anos de tradição e é uma das mais conceituadas não só em São Paulo, como também em rankings nacionais e internacionais. Confira nessa reportagem muito especial. O Mackenzie iniciou suas atividades em 1870, quando o casal de missionários presbiterianos George e Mary Chamberlain chegou a São Paulo. Entre os objetivos estavam cuidar da igreja já existente na cidade e criar uma escola que recebesse as crianças que não eram aceitas em outras, independente de classe social, cor ou religião. Uma grande inovação daquela época foi a inserção de meninos e meninas na mesma sala. Esses princípios permanecem até hoje. Não fazer distinção de sexo, credo ou etnia. O Mackenzie tem algumas características que o tem acompanhado ao longo de toda a sua história. E uma dessas características é o seu inclusivismo, né? A sua aceitação de pessoas de todas as procedências. Então, desde os tempos da escolinha americana, muito pequenina ainda, lá no centro antigo de São Paulo, o Mackenzie passou a ter na mesma sala de aula meninos e meninas, a chamada educação mista, que não era uma coisa comum naquela época no Brasil, né? Então, meninos e meninas na mesma sala de aula, já foi uma inovação, já foi uma coisa revolucionária. Depois, pessoas de todas as condições sociais, na mesma sala de aula, filhos de famílias ilustres de São Paulo e filhos de escravos. Isso também foi uma novidade. E também pessoas dos mais diferentes grupos. Havia protestantes, havia católicos, havia republicanos, positivistas, maçons, quer dizer, pessoas que encontravam dificuldade para estudar em outras escolas eram
recebidas, eram acolhidas no Mackenzie. Outra coisa muito interessante, desde o início o Mackenzie se caracterizou pela concessão de um grande número de bolsas de estudo para estudantes carentes. Isso se mantém até hoje, mas começou lá atrás, há 150 anos atrás. Tá? Nós temos os registros históricos falando, por exemplo, de doações de pessoas ilustres para custear bolsas de estudos para crianças da escola americana. Então esse é um dado realmente muito importante no que diz respeito à história e ao espírito, à filosofia educacional do Mackenzie. Nos anos seguintes, com o nome de Escola Americana, foram implantados 2 novos cursos, Ensino Fundamental e o curso de Filosofia. Em 1879, Dona Maria Antônia da Silva Ramos, baronesa de Antonina, vendeu ao reverendo Chamberlain a chácara da família em Higienópolis, na capital paulista. Era o início de uma nova fase. Naquela época, o colégio pertencia à PCUSA, a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. Foi então que a fama chegou aos ouvidos do advogado americano John Mackenzie, que, sem nunca ter vindo ao Brasil, deixou em testamento uma doação à Igreja Presbiteriana Americana para que se construísse uma escola aqui. Assim, com a intenção de homenageá-lo, o nome Mackenzie foi agregado. Aí entra em cena esse advogado de Nova York, um advogado que praticamente desde menino se interessou pelo Brasil, leu artigos sobre o Brasil na imprensa norte-americana, alguns deles escritos por José Bonifácio de Andrada e Silva, o chamado patriarca da independência. Então esse menino se interessou pelo Brasil e pensou: um dia eu vou ser professor no Brasil. A vida tomou outros rumos, ele se tornou advogado, acabou nunca vindo ao Brasil, tirou o passaporte 2 vezes, mas acabou não vindo. E no final da vida, ele soube então que a sua igreja, a Igreja Presbiteriana Norte-Americana, estava criando um college, um curso superior em São Paulo. E ele pensou: é a última chance que eu tenho de dar uma contribuição para a educação no Brasil. Então ele fez a doação de $50 mil à Junta de Missões Estrangeiras para a construção do primeiro edifício do Mackenzie College, que está até hoje lá na esquina das ruas Maria Antônia e Itambé, o chamado prédio número 1, para sediar a primeira faculdade do Mackenzie, a Escola de Engenharia. Outro marco importante foi a doação de todo o Mackenzie pela Presbyterian Church United States of America para a Igreja Presbiteriana do Brasil, nos anos 60. Um momento muito importante nessa caminhada aconteceu em 1961, com a doação do maravilhoso patrimônio do Instituto Mackenzie pela Igreja Norte-Americana para a Igreja Brasileira. Então a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América, PCUSA, doou, no final de 1961, a instituição inteira, todo o patrimônio, os imóveis, terrenos, edifícios, tudo, doou para a Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, nestes últimos exatamente 60 anos, de 61 a 2021, nesses últimos 60 anos, o Mackenzie é uma instituição totalmente brasileira e pertencente à IPB, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Os diplomas dos cursos superiores eram expedidos pela Universidade de Nova York. Foi então que, em 1952, o Mackenzie foi reconhecido como universidade pelo então presidente Getúlio Vargas. Nesses 150 anos de história, o Mackenzie tem se mantido fiel à sua confessionalidade, à sua tradição e à sua qualidade do ensino. Padrões que têm feito a instituição alcançar notas de excelência no país. No ano 150 do Mackenzie, a IPP-TV está quase chegando a 1 milhão de inscritos no YouTube. Então é uma bênção nós podemos estar compartilhando isso com vocês. O Mackenzie, nesses 150 anos, começou com uma pequena escola, na verdade uma família
que começou educando seus filhos e os amigos dos seus filhos naquela localidade aqui, na verdade na Chácara Lane aqui do lado, que depois se transformou na nossa escola americana e que hoje é o Mackenzie como nós o conhecemos. Então nós começamos com uma escola, caminhamos para uma faculdade, uma universidade, educando as pessoas. E hoje nós também cuidamos das pessoas com hospitais, inclusive temos hoje uma faculdade de medicina lá em Curitiba, os nossos hospitais também em Curitiba, lá em Dourados, né? Então essa é a transformação pela qual o Mackenzie passou. E em todo esse período nós nos mantivemos, graças ao nosso bom Deus, fiéis ao propósito inicial dos fundadores do Mackenzie, né? Que é manter a palavra de Deus aberta, propagando a palavra do Senhor a muitos corações, enfim. Esse é o Mackenzie de ontem, de hoje, e a gente tem esperança que ele continue assim. Além de ser guardiã da confessionalidade, a chancelaria tem sido um braço de apoio emocional e espiritual a toda a comunidade mackenzista. A chancelaria é escolhida como sendo a representação diária e contínua da Igreja Presbiteriana do Brasil na instituição, para que o Mackenzie se mantenha como sendo originalmente aquilo que ele foi destinado a ser, ou seja, uma instituição que tem como missão cuidar e educar o ser humano feito à imagem de Deus para o exercício da cidadania plena num ambiente de fé cristã reformada. Alunos, professores, profissionais de saúde, pacientes, gestores, colaboradores do Mackenzie são assistidos pelos nossos capelães nas mais diversas unidades que o Mackenzie tem tanto de educação como de saúde. E esse serviço é um serviço de acolhimento, de pastoreio mesmo. Os capelães são ministros presbiterianos que estão em todos os colégios, hospitais e na instituição de um modo geral, tanto em atuação presencial como atuação híbrida, por meio das plataformas virtuais, digitais, para ouvir, acolher, orar, ter uma palavra amiga e servir através de eventos também que a capelania do Mackenzie oferece. A importância da educação vai além da transmissão de conhecimento teórico das disciplinas. Ela contribui para a formação cidadã dos estudantes e promove a transformação do meio social para o bem comum. E é por isso que o Mackenzie proporciona aos alunos vivências em diversas áreas. Então o Mackenzie é uma universidade que não cuida somente da perspectiva do ensino, não é? E do hard skills, mas tem trabalhado em soft skills também, em formar o jovem para que ele tenha boas competências no campo da ética, no campo da liderança, no campo da preocupação com o meio ambiente, com relação com o ser, com a outra pessoa. Então nós estamos investindo aqui num ser humano que a gente diz assim, num ser humano por inteiro. Então, claro, se eu estiver cuidando de 8, se eu puder cuidar de 10, se eu puder cuidar de 15, vai ser uma alegria para a gente. Aqui no Mackenzie nós gostamos de jovens e nós gostamos de vidas. E a educação transforma. Tenho certeza absoluta que as experiências aqui de quem entra, elas são muito positivas. As pessoas saem com saudade do Mackenzie. Sim, nós temos o sistema Mackenzie de ensino. E esse sistema de ensino é um sistema muito especial, sim. Além dele garantir os conteúdos estruturantes, essenciais, que estão na nossa base comum curricular, né? Nós cumprimos com tudo que a legislação hoje que rege a educação no Brasil solicita, né? Com excelência, com conteúdo de excelência. Nós também temos o olhar da cosmovisão cristã nesse material. Então, é um material que avalia, né? Existe uma revisão teológico-filosófica que avalia esses conteúdos que vão ser compartilhados nos livros. Muitas vezes existe uma integração com a palavra de Deus, com o que a Bíblia diz sobre determinado conteúdo, né? Então, para a abordagem toda no ensino ser cristocêntrica. Muito bom. Então, hoje é o bacana. dia. Parabéns aí, né, para todos. Parabéns a todos os mackenzistas, aqueles que já foram, aqueles que estão cursando agora na universidade, aqueles que também cursam o Mackenzie, né, pelo EAD. A gente tem aqui o nosso polo EAD Pinheiros do Mackenzie, também são mackenzistas, né? A família
mackenzista, a família que faz parte da... aqui na IPPTV, né? Muitos, a família que faz parte da nossa igreja aqui, da Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Afinal de contas, você viu aí na história, né? O Instituto Presbiteriano Mackenzie tem uma história muito grande, voltada para o ensino, voltada para a educação, mas mantendo a questão da confessionalidade, que pra gente é muito importante. Muito bom, ó. A Nádega Holanda, ela mandou parabéns a todos que realizaram esses projetos, né, que estiveram envolvidos. E o nosso reverendo Marco Severo Amorim está aqui conectado à Rádio Rumo ao Sertão, então um grande abraço, muito Aliás, bem. o reverendo Marco Severo esteve com a gente aqui no CAL, a gente teve a oportunidade de se conhecer pessoalmente. Grande pessoa, grande irmão em Cristo, o reverendo Marco Severo. Um grande abraço para o senhor, para todo mundo que está acompanhando a Rádio Rumo ao Sertão a partir da capital Mossoró. Exatamente. Capital do sertão, vamos lá? Ó, a Índia é uma das nações de maior desafio para missões, né? Conhecida como a terra de muitos deuses, onde adoram-se animais, imagens em templos, praças e à beira do grande rio Ganges. Pois é, a perseguição na Índia tem aumentado de modo significativo nos últimos 5 anos, mas permaneceu inalterada desde o ano passado. A pandemia da Covid-19 foi outro agravante para muitos cristãos que moram na Índia. Para falar sobre esse assunto, a gente vai receber no Notícias do Bem de hoje o missionário Amir, que é brasileiro e trabalha naquele país. E você também pode participar com a gente, deixando a sua pergunta ou enviando o seu comentário aqui no chat do nosso canal. A gente conta com a sua participação, você sabe, não só para falar sobre missões na Índia, mas para falar também a respeito de todos os assuntos que fazem parte aqui do nosso Notícias do Bem. É isso mesmo, gente. Olha, eu quero mandar um abraço aqui, viu, querido? Para o Ensinar e as Nações, que estava aqui à espera do Notícias do Bem, a Carol Menali, que está aqui acompanhando Notícias do Bem, a Elda Vasconcelos também, o Afonso Cavalcante também está acompanhando, e o pastor Aécio Clarindo, ligadinho aqui na nossa programação. Então, bacana. Continuem com a gente, continuem interagindo, né? Deixa aí seu bom dia, seu boa tarde. Diga de onde você está falando, fale sobre o nosso Notícias do Bem, deixe a sua sugestão de pauta, que assunto você quer ver aqui no nosso Notícias do Bem. Você também pode deixar aí a sua sugestão para a gente abordar aqui, né? A Graciele e o Felipe também estão acompanhando, diretamente de lá de Guiné-Bissau. Guiné-Bissau, que bacana. Olha só que legal. Do outro lado do Atlântico. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Sejam muito bem-vindos. Ó, se tem uma coisa que mexe com a cabeça de muita gente, são os compromissos financeiros. Principalmente aqueles que parecem virar uma bola de neve, né? Aqueles inesperados, né? Pois é. Enfim, o que fazer quando a gente tem dívidas e quando a gente precisa se livrar das dívidas? Como negociar bem as nossas dívidas, né? Quem vai falar ao vivo no Notícias do Bem sobre esse assunto é o administrador, especialista em dívidas e sócio da Royal Assessoria, Marcelo Zucatelli. Marcelo já está com a gente aqui ao vivo no programa. Marcelo, seja muito bem-vindo ao nosso Notícias do Bem. É um prazer conversar com você aqui a respeito desse assunto que dá uma dor de cabeça quando você olha a fatura do cartão de crédito. Mas eu queria começar perguntando para você o seguinte: como é que a gente faz, já na prática, né? Como é que a gente faz para não se meter na roda viva das dívidas, Marcelo? Primeiramente, é um prazer para nós aqui da Royal Assessoria poder estar passando um pouco do nosso conhecimento e poder seguir o propósito que nós temos de auxiliar financeiramente as pessoas do nosso país, né? Porque, infelizmente, as pessoas não têm conhecimento financeiro. Vamos lá. Primeiro, para que a pessoa não caia na armadilha, ela tem que entender que hoje em dia as empresas usam muito da escassez, né? Então ela diz, eu tenho uma promoção e eu tenho um tempo determinado para que você possa fazer a compra, senão você vai perder essa promoção. Isso tudo é uma tática usada para que você possa vir a fazer essa compra mesmo sem necessidade, e através disso você usa cartão de crédito, você usa cheque especial e às vezes você nem tem a necessidade de fazer essa compra. Então você tem que tomar cuidado com o quê? Sempre procurar fazer pagamentos à vista. Se você vai efetuar uma compra que o pagamento à vista não tem desconto e o valor fica mesmo como parcelado, você pega esse valor à vista, você compra no parcelado, aplica esse valor e acaba pagando as suas parcelas com o rendimento da aplicação. Uma aplicação muito bem feita, claro.
Tá certo. Agora, e aí você citou a questão das ofertas, mas eu acho que tem um outro ponto importante que é a questão da oferta de crédito, né? Hoje tem muita oferta de crédito no mercado. E a gente recebe pelo celular uma quantidade imensa de, olha, empréstimo, pegue dinheiro aqui, você já tem limite pré-aprovado, os caras já estão mandando cartão sem você pedir, é uma loucura, né? Essa questão da oferta de crédito tem que ter muito juízo, né? Exatamente. O que acontece assim, principalmente para o final do ano, os bancos eles têm uma meta de liberar crédito no mercado. Diferente do entendimento de muitas das pessoas, o banco ele empresta o crédito para você, mas quem garante ele é a seguradora. Então, muitas das vezes, as pessoas acham que o quê? O banco ele tem uma lucratividade muito alta no ano, sendo que a inadimplência também é alta. O que acontece? Antes da pandemia, de cada 10 brasileiros, 7 estavam inadimplentes. E como que os bancos lucram 300%, 400%? A seguradora que está por trás dos bancos, elas autorizam que o banco libere o crédito, porém, se o consumidor não pagar uma parcela, ele deixar em atraso uma parcela, a seguradora paga 110% do valor do contrato. Porém, o contrato ele está embutido os juros. Ou seja, o banco vai receber 110% do valor do contrato, ou seja, se o banco emprestou 100 e está te cobrando 150, ele vai receber da seguradora 165. Só que o contrato está no nome do banco. Então o banco vai continuar te cobrando, vai receber alguns valores e vai tentar uma renegociação. A renegociação é um novo contrato, o novo contrato tem um novo seguro e ele recebe da mesma forma caso você não efetue o pagamento. Então isso tudo traz muito transtorno para o consumidor e é muito favorável para o banco. O cliente bom nunca, né? Do banco, o banco não perde nunca. O cliente bom do banco é o cliente devedor, não é o cliente adimplente. Entendeu? Então você tem que tomar muito cuidado porque o banco vai te forçar um crédito e às vezes você não tem necessidade. Olha aí. Entendi. E aí, quando que a gente tenta negociar isso, né? Como é que a gente faz para negociar? Porque aí você já chegou nesse ponto. E aí, como é que a gente negocia, hein, Marcelo? Assim, nós nos especializamos e entendemos que o quê? Existem alguns caminhos, tá? Existem os departamentos corretos, existe a forma correta de você negociar, porém, a partir de 180 dias, já é um título onde o banco já recebeu da seguradora, então ele te dá uma margem maior para negociação, porque o valor ele já recebeu, ele antecipou todo o lucro dele, e o que ele receber de você é lucro. Então, a partir de 180 dias, é um prazo legal para que você possa entrar numa negociação e conseguir um desconto legal. Nós da Royal Assessoria, todas as negociações em contrato, nós conseguimos até 80% de desconto no saldo devedor, num prazo de 6 a 18 meses. Quer dizer, o segredo é você esperar um pouco para negociar, então, essa dívida. Agora, o grande vilão do endividamento no Brasil ainda é o cartão de crédito, Marcelo? O cartão de crédito, ele é muito complicado porque a pessoa ela acha que ela tem aquele dinheiro. O dinheiro não é dela, o dinheiro é do banco e a conta vai vir. Então, principalmente agora que está chegando no final do ano, as pessoas elas procuram... a pessoa ela tem dentro dela aquele consumismo. Está chegando o Natal, preciso presentear, entre outras coisas mais. Só que ela esquece que as taxas do cartão de crédito elas estão absurdas. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Marcelo, hoje outro em erro, dia... Desculpa, Marcelo. Outro erro e eu queria que você já emendasse isso, quer dizer, é a questão do rotativo, né? A pessoa paga uma parte e acha que está fazendo um grande negócio, né? Exatamente. Aí piorou tudo. O que eu costumo fazer? Eu hoje em dia penso como americano. O que o americano faz? Ele trabalha arduamente os 3 primeiros meses para pagar o custo de vida do ano inteiro. Então, o que eu faço? Vou dar um exemplo. Eu pago a escola da minha filha todo ano o valor anual, porque eu tenho um desconto muito grande. Só que eu penso como? Se eu tenho um desconto muito grande, eu vou pegar esse valor que eu tenho de desconto e vou fazer uma aplicação. Por quê? Dificilmente eu vou utilizar o meu cartão de crédito.
É como eu disse, o cartão de crédito ele é muito bom para que você possa concentrar suas compras quando você tem cashback. Existem várias instituições que elas te dão, por exemplo, 1% de cashback. Então, às vezes, vale a pena você concentrar tudo no cartão de crédito, mas sabendo que você vai conseguir arcar com o valor total. Você não vai pagar o mínimo e continuar aquela bola de neve. O importante é você ter um planejamento de quanto você efetivamente pode pagar. E aí entra essa questão, né? Como é que a gente escapa do endividamento? É com planejamento, né? Não tem outra forma. E, infelizmente, eu penso da seguinte forma. O planejamento financeiro ele deveria fazer parte desde o primário na escola. Devia ser uma matéria onde as pessoas deveriam aprender como funciona o mercado bancário, como funciona a taxa de juros, como você deve se planejar. A partir disso, você consegue ter uma vida financeira muito melhor. Infelizmente, hoje, as pessoas, quando entram na fase adulta, ela não tem esse entendimento, entra endividada, né? E é um momento onde ela precisa se planejar para que rapidamente ela tenha uma estabilidade financeira, né? Exatamente. Agora, Marcelo, quando a pessoa ela já tem essa consciência, né, de tentar lidar ali com o débito, como que ela faz para ser uma boa negociadora ali, né? Ela tenta negociar no débito, porque para não ficar chata, né? Aquela coisa meio, ai não, quero um descontinho, mas qual que é o jeito legal de se negociar e fazer um bom negócio? Então, o que acontece é o seguinte, tudo tem o seu ônus e bônus, né? Quando você está endividado, você vai passar por algumas situações de cobrança e tudo mais. Porém, por lei, não é crime dever, mas é crime o abuso da cobrança. Entendeu? Então, assim, você tem que entender o que você tem em mãos de valores. Eu quero quitar minha dívida. Porém, o valor que está agora, eu não tenho condições. Então, as minhas condições são as condições X. Mas você tem que ser muito transparente e verdadeiro, por quê? Se o banco aceitar a sua proposta e mandar um boleto de quitação, você não pode estar blefando. Porque se você não tiver o valor, você não vai conseguir negociação depois. Então você precisa se planejar, entender o que cabe dentro do seu bolso, o que você tem em valores em mãos que você pode quitar essa dívida sem que você deixe de pagar suas contas de consumo e conversar com o banco. É aquele negócio, o banco ele não é seu inimigo, porém, você tem que tratar ele com uma certa verdade, com uma verdade, e mostrando a sua situação financeira daquele momento, para que ele possa liberar uma proposta para você. Como eu disse, para o banco é vantagem te dar desconto a partir de um certo tempo, porque ele já recebeu da seguradora e muitas das vezes já recebeu algumas parcelas de você. Exato. E aí, apesar do constrangimento, apesar dessa situação de estar em dívida, não adianta você fazer um acordo que você não vai conseguir pagar também, porque senão a situação só vai piorando, né, Marcelo? Você tem que fazer um acordo real, pé no chão, e aguardar para negociar com o banco também quando a situação foi mais grave, quando a situação fugiu do seu controle, enfim, situações de desemprego, às vezes situações de doença na família, imprevistos que acontecem na vida de todo mundo e que te levam, de repente, a uma situação de débito, né, de endividamento. Exatamente, porque assim, o que acontece é o seguinte, você tem que sempre estar planejado, mas muitas das coisas dentro do nosso Brasil não tem como a gente se planejar. Por exemplo, se você é CLT, você não tem como planejar que amanhã você vai estar empregado. Então hoje você está empregado, amanhã pode acontecer de não. Hoje você é um empreendedor, hoje as coisas estão dando certo, amanhã pode ser que não. Então, assim, você não pode ter vergonha de estar devendo, porque muitas das vezes você não está devendo por algo que aconteceu que fugiu do seu controle. Porém, você tendo a sinceridade com o banco e sabendo negociar, né, não tendo vergonha, às vezes você tem um valor que você acha que é baixo e você fala, eu não vou oferecer isso para o banco, porque o banco nunca vai aceitar. Querer. E muitas das vezes ele aceita, porque ele já recebeu da seguradora. Já vi várias situações, por exemplo, dívidas de 200 mil, a pessoa quitando por 2, 3, 5. Tudo depende da negociação e do prazo que você entrou em negociação. Uma coisa é certa,
Nunca deixa caducar, porque a partir de 5 anos, o seu nome nos órgãos de proteção, mesmo que você não pagou a dívida, não aparecem mais. Mas assim você deu prejuízo para o banco. Então o banco lá na frente não vai liberar crédito para você novamente. Marcelo, olha, tem algumas pessoas que têm certa dificuldade mesmo e talvez não consiga até lidar com essa questão com facilidade mesmo, né? Eu acho que não são todos que vão ter esse conhecimento. Então eu gostaria que você deixasse o seu contato para que, se alguém que tenha dúvidas, que quisesse ter uma assessoria ou continuar a conversa quiser aqui, né? continuar a conversa e até mesmo contratar mesmo para ter essa ajuda futuramente, né? Deixa aí seus contatos, por favor. Claro. Ó, o meu celular é 11 94703 3677. O site da Royal Assessoria é www.royalassessoriafinanceira.com.br. A gente vai estar à disposição, vai ser um prazer poder ajudar todas as pessoas que têm necessidades. E assim, nós falamos sobre um serviço da Royal, temos diversos outros relacionados a dívidas que a gente pode estar assessorando. Tá certo, Marcelo. Então vamos só reforçar: www.royalassessoriafinanceira.com.br para as pessoas que quiserem conhecer mais a respeito do seu trabalho, quiserem entrar em contato. Marcelo, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Notícias do Bem. E a gente vai voltar a se falar em outras oportunidades aí para a gente continuar o assunto. Afinal de contas, economia mexe com todo mundo e essas dicas são extremamente importantes para o nosso dia a dia, né? Exatamente. Muito obrigado vocês, muito obrigado por dar a oportunidade da Royal seguir o nosso propósito, porque o nosso propósito de vida é auxiliar financeiramente os brasileiros, tá? Bacana. Muito bom. Obrigado, então, mais uma vez, Marcelo Zucatelli, administrador, especialista em dívidas, sócio da Royal Assessoria, participando com a gente ao vivo aqui no nosso Notícias do Bem. Então, nada de pagar mínimo no cartão de crédito, hein, Tainá? Por favor, hein? Isso, a gente, às vezes, sempre fala, repete, mas é interessante sempre vir com explicações e reforçar cada vez mais o porquê que é tão perigoso e, claro, com dicas práticas de como fazer e da melhor forma possível, né? Claro. E agora é hora de saber como fica o tempo no Brasil para esta terça-feira, porque o tempo mudou, hein? Terça-feira com pancadas de chuva na maior parte do Brasil. São Paulo vai ter o dia e a noite chuvoso, mínima de 13 e máxima de 19 graus. No Rio de Janeiro, os cariocas terão tempo fechado, pancadas de chuva durante o dia e a noite. As temperaturas variam entre 16 e 21 graus. No sul do país, Curitiba, no Paraná, sol com muitas nuvens durante o dia, com chuva a qualquer hora, mínima de 10 e máxima de 15 graus. Goiânia, em Goiás, tem sol com aumento de nuvens durante o dia, períodos nublados com chuva a qualquer hora, mínima de 21 e máxima de 28 graus. Região Nordeste, no Maceió, tem sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas ficam entre 23 e 30 graus. E em Palmas, no Tocantins, sol com aumento de nuvens, chuva rápida durante o dia e à noite, mínima de 21 e máxima de 32 graus. Muito bem, o tempo passado a limpo, a gente sabe que essa semana vai ser uma semana meio de friozinho, meio de chuva aqui em São Paulo. Se você tem roupa para lavar, só na quinta-feira, viu? Tava olhando a previsão, só na quinta. Né? Não vai secar. A Lídia tem um recadinho muito especial pra gente, vamos ver? Sua casa, apartamento ou empresa merecem uma cara nova. Já pensou em colocar uma peça de mármore ou granito em alguns dos seus espaços? Por isso você pode contar com a Mega. Assista esse vídeo para conhecer o trabalho incrível que eles fazem, até mesmo em superfícies especiais. Tá dado o recado, peça sob medida com um atendimento personalizado é com a equipe Mega. Entre em contato com os números que estão aparecendo na sua tela e saiba mais.
travadinha ali, mas tá dado recado, Tá como tudo bem. a Lídia diz. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço muito especial para a Nadege, que está assistindo aqui o nosso Notícias do Bem. A Nadege Holanda é lá de Belém, lá do nosso Pará, Olha, acompanhando que a nossa ótimo. programação aqui. Beijo, Nadege. Muito bom, ó. E depois do intervalo, o setor de construção civil registra maior aumento desde 2013. E ainda, a perseguição aos cristãos na Índia tem aumentado de modo significativo nos últimos 5 anos, mas está inalterada desde o ano passado. A pandemia do Covid-19 é outro agravante com relação aos cristãos, né? Para falar mais sobre esse assunto, a gente vai receber no Notícias do Bem hoje o missionário Amir, que trabalha naquele país. Você também pode participar com a gente aqui do Notícias do Bem, pode participar desse assunto, deixe a sua pergunta ou faça o seu comentário no chat do nosso canal. A gente espera a sua participação. Nós vamos para o intervalo muito rápido, mas a gente volta já já. O Manhã IPP já faz parte da nossa vida, com entrevistas que apresentam com fidelidade a palavra de Deus e nos encorajam diante de todas as situações. Você não pode perder o que a gente tem preparado para você com todo amor e carinho. Hernandes Dias Lopes, Jonas Madureira, Estênio Márcios, Júlio Filho e muita gente boa já passou por aqui compartilhando seu amor por Jesus. Prontos para maratonar? Acesse youtube.com/IPPplay e escolha a playlist do Manhã IPP. IPP Play, o conteúdo da IPPTV disponível para você. Se você quer trabalhar na obra missionária, não perca a oportunidade de participar do curso intensivo de plantação de igrejas. Aprenda sobre liderança, formação de pequenos grupos, método indutivo, liturgia, planejamento estratégico e muitos outros temas. Acesse ipepinheiros.org.br/CIPI e garanta a sua vaga. Se quer ser líder, você tem que abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus e abençoar a vida de outras pessoas. Gente cuidando de gente. Esse é o lema do Capelania. Helenivação mostra as histórias de quem dedica sua vida ao cuidado com o próximo. Olá, minha gente querida! Que bom estarmos novamente juntos no nosso programa Capelania. Gente cuidando de gente. Conheça os trabalhos desenvolvidos por pessoas que testemunham do Evangelho e levam as boas novas a corações sem esperança. Queremos contar sempre com você aqui no nosso programa. Toda sexta-feira, 2:30 da tarde, aqui na IPPTV, a sua TV missionária. Na IPPTV, as suas noites são mais edificantes. Na segunda-feira, às 8 horas, acompanhe ao vivo o culto Conexão com Deus. Terça, o pastor Arival Dias Casimiro recebe missionários de todo o Brasil e encoraja a igreja a se envolver em missões no Você é um Missionário. Na quarta-feira, tem o culto Restaurados pela Palavra e às 9:30, Marcos Eberlin apresenta o Fé e Ciência. Quinta-feira é dia do culto A Grande Comissão, às 8 horas e às 9:30, o pastor Nilson Júnior nos ensina a sã doutrina. Sexta-feira, 8 da noite, os reverendos Arival Dias Casimiro e Hernandes Dias Lopes aplicam a teologia ao nosso dia a dia no Vivendo o que Cremos. E em seguida, você acompanha o Bem Casados. Todas as noites, você tem mais conteúdo cristão aqui na IPPTV, a sua TV missionária. Estamos de volta com o nosso Notícias do Bem, você acompanhando com a gente aqui as notícias mais importantes da sua segunda-feira, que a gente fala sobre economia, fala sobre serviços, fala sobre agronegócio e, é claro, você tem também todas as informações relacionadas à Igreja Presbiteriana de Pinheiros e aos campos da nossa Junta Missionária de Pinheiros. É, exatamente. Quero mandar um abraço aqui para Wanda Almeida. Ela estava sentindo falta aqui do Congresso, né? Ela conta que estava sentindo...
Senti falta aqui do Notícias do Bem, porém, né? O congresso foi maravilhoso. Hoje minha dicção tá difícil, gente. Olha, tá difícil. Tem dia que é difícil, mas acontece, né? A gente tem que estar aqui, né? Segunda-feira. Peço desculpas para vocês aí. Vai dar tudo certo. Até o final, espero que melhore. O setor da construção civil começou, né, 2021 com expectativa de crescer 4% no ano. Com os desafios decorrentes da pandemia e o aumento nos custos dos materiais, a previsão foi reduzida para 2,5% em março. Pois é, mas no mês de setembro, essa previsão voltou para 4%, o maior crescimento desde 2013. O mercado imobiliário e a construção civil são dois segmentos que, apesar de tudo, conseguiram continuar em alta, mesmo durante a pior fase da pandemia da Covid-19. Mas quem vai falar ao vivo no Notícias do Bem sobre esse assunto é o engenheiro civil Rodrigo Souto. Rodrigo já está com a gente aqui no Notícias do Bem. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. É um prazer receber você no nosso programa para falar desse setor tão importante, né, para a nossa economia. Obrigado, gente. Boa tarde. Muito bom estar aqui para falar um pouquinho sobre a construção civil. Como vocês falaram, é exatamente isso. A gente tinha uma expectativa que, com o aumento da pandemia, né, com essa questão de lockdown, paralisação de obra, as coisas ficassem um pouco difíceis, mas a gente teve um processo oposto, né? A gente acabou tendo uma alta, né? Eu tinha um escritório bem menor do que eu tenho hoje. Hoje a gente tem 8 pessoas trabalhando só na parte de projeto, né, planejamento de obra, fora as equipes externas, né? Eu estou gerindo hoje 3 obras aqui no Rio, que são obras de médio a grande padrão, fora os amigos, né? Eu também não faço só obra, eu faço projeto também para o Brasil inteiro, então a gente acaba conversando com pessoas de todos os estados e a gente vê que a demanda subiu, né? Hoje o que a gente acaba tendo problema é com a própria mão de obra, né? A demanda do mercado a gente não está conseguindo suprir por falta mesmo de profissional capacitado. Mesmo com a alta do material, as pessoas querem fazer obra, querem investir dentro da casa, então é uma grata surpresa para o setor. Então, mas como é que a gente tem como explicar isso, Rodrigo? Porque a gente tinha realmente, com o início da pandemia, uma expectativa muito negativa, né, com relação ao mercado da construção civil, e daí o mercado da construção civil fez o caminho contrário. O que os especialistas têm dito a respeito? Qual seria a explicação para isso? Por que as pessoas resolveram investir nesse momento, exatamente nesse momento, na construção ou na reforma das suas casas? Então, a gente tinha aquele efeito, né, que a casa acabava sendo um espaço só que a gente passava, né, era só um dormitório. As pessoas começaram a olhar para o ambiente onde elas moravam com um pouco mais de cuidado, né? Aquela pintura que não agradava, aquele revestimento que já estava ali há um tempo, começou a incomodar, porque você está ali todo dia, né? Sua família, você quer ter um ambiente um pouco mais confortável, então isso acabou gerando uma demanda que ninguém imaginava, né? As pessoas queriam estar num ambiente cada vez melhor, né? Então, assim, você que tinha um apartamento de 1 quarto e achava que era ok, você passou a ter a necessidade de um apartamento com no mínimo de 2 quartos, né? Então você queria ter seu espaço de escritório e seu espaço mesmo para descanso. E aí acabou acontecendo também que muitas pessoas acabaram tendo um filho durante a pandemia. Então as famílias cresceram. Então aquele apartamento que antes era para apenas um casal, agora é para um casal, né, para uma criança, ou às vezes 2, né, e o próprio local de trabalho. Então isso foi intensificando. E mesmo com a questão do custo, as pessoas deixaram de fazer muitas coisas, deixaram de sair, deixaram de viajar. E esse dinheiro parado acabou vindo todo para a construção civil. E Rodrigo, como que foi para você, assim, nesse período, vendo tantos lugares parando, num ritmo desacelerado, e você, como muitos, né, sem entender o que estava acontecendo, tendo que fazer um processo contrário a todos, né? Em vez de diminuir, desacelerar, tinha que acelerar e buscar mão de obra no momento onde você falou mesmo agora, que estava tão escasso, né? Fala um pouquinho pra gente, conte o seu testemunho, né? Então, foi o maior desafio, porque a gente está se deslocando sempre em todos os lugares, né? Tá conversando com as pessoas, e aí eu vi um cenário onde todo mundo reclamava, tá muito ruim o emprego, tá muito difícil, fulano foi mandado embora,
como é que estão as coisas? E eu vendo que eu estava num limiar que eu tinha a minha esposa, né, e mais uma pessoa no máximo para ajudar. Eu saí de uma empresa que eram 3 pessoas para 10 pessoas dentro de um escritório, né? Eu saí de uma realidade que eu transformei minha casa já era um home office, e eu estou inaugurando um escritório agora na próxima segunda-feira, né, no dia 25, porque eu não consigo mais, né? A demanda que eu tenho hoje dentro de casa já é uma demanda grande como qualquer outra empresa. E assim, foi uma grata surpresa, porque quando teve a primeira parada, né, que a gente realmente não podia fazer obra, não podia fazer a movimentação, né, dentro da cidade, a gente ficou um pouco temeroso. Então a gente fez aquele caixa, né, fez a guarda como se fosse para o inverno, né, porque a gente não esperava quanto tempo fosse durar. E eu tive uma grata surpresa de crescimento, né? A gente fecha contrato, a gente cria lista de espera. Tem clientes que eu não consigo atender e tenho que acabar, eu indico para amigos, né, que são do mesmo setor e eu tenho confiança. Então, assim, é uma grata surpresa. E não é só para mim no Rio, né? No Brasil inteiro. A gente se conecta com vários profissionais da construção civil pelo Brasil todo, e a gente vê que é um cenário comum para todo mundo. Era uma expectativa que a gente não tinha. Foi realmente uma coisa que surpreendeu. Tá certo. Agora, Rodrigo, você acha que essa é uma tendência que deve permanecer no ano que vem? Qual é a expectativa de quem trabalha no setor? Ou pode haver aí uma volta a patamares anteriores, até um decréscimo na questão da procura pela construção civil? Eu acredito que ela vai continuar subindo, porque o que acontece? Hoje o nosso maior desafio, além da mão de obra, é o material, né? O básico hoje da construção civil, aí está até no vídeo, é o tijolo, é cimento, né? Areia, brita. Então, assim, o aço em si, todos esses insumos, eles subiram muito. E a gente está falando aí em aumento na casa de 70%, 80%. Você tem o cobre aí que foi quase 200% de aumento. Todo o material elétrico subiu muito. E essa escassez, né, de matéria-prima no mercado que fez isso subir. Então, assim, a gente tendo uma regularização, a gente está aí agora vendo que a pandemia cada vez mais está diminuindo os números, a gente está conseguindo retomar, né, as nossas vidas, né, ao que era antes. A ideia é que no próximo ano, com a regulação desses preços, um controle um pouco mais assertivo, as pessoas tenham mais fôlego, né? Hoje a gente trabalha com planejamento financeiro antes de qualquer início de obra. Então a surpresa do cliente é que ele vê que o valor que ele tem para fazer determinada construção do zero ou reforma não é o suficiente, né? Então tem clientes que postergam essa obra para uma baixa desses materiais, porque a obra é material e mão de obra, e eles provavelmente eles vão continuar esse processo no ano que vem, quando tiver realmente um ajuste, um controle um pouco melhor. Porque hoje a gente recebe reajuste de material com uma frequência, às vezes, de semanal ou quinzenal. E são ajustes que, sim, impactam bastante. Então, um custo antes que alguém tinha em média, eu vou fazer uma casa com 500 mil reais, uma senhora casa. Você não consegue fazer hoje. Hoje você vai ter que gastar no mínimo 900 mil. E aí, quando você apresenta isso para o cliente, a gente não está dando só um número, né? A gente quantifica os itens, a gente apresenta cada insumo que vai ter entrada na obra, cada material, o valor da mão de obra, os custos operacionais. Então ele tá enxergando ali que construir ficou mais caro, né? Mas aí o que acontece é realmente essa espera, eles estão se capitalizando e o interesse pela construção não cessa, né? Eles só buscam uma fonte, né, maior de capital para conseguir realizar o próprio sonho. Entendi. E qual tem sido o perfil, né, dessa pessoa, né, que tem construído, tem buscado, a busca tem sido maior pela construção, pela reforma, pela compra de um imóvel, um prédio pronto? Como é que tem sido, Rodrigo? Qual que é esse perfil? Então, hoje, por incrível que pareça, o perfil ele é bem diversificado, né? Eu atendo hoje casais, né, geralmente na faixa dos seus 30, 40 anos, com um filho ou ainda planejando um filho, que querem construir do zero, tá? Então, eles têm... agora, o financiamento imobiliário tá bem mais acessível para a construção do zero, né?
Então, a gente consegue fazer esse serviço com eles, faz o projeto, a obra, né, e a aquisição do terreno. A gente tem esse perfil, tem um perfil um pouco mais arrojado, que são pessoas com poder aquisitivo maior, que elas acabam comprando um imóvel em determinada localidade, né, não pelo imóvel em si, mas pelo local, e aí a gente faz uma reforma completa, né, e realmente é como se fosse uma casa do zero. E a gente tem um perfil comercial, né, que as pessoas agora elas estão começando a ficar novamente confortáveis. Então, as pessoas que antes estavam pensando em reduzir imóvel, né, as franquias principalmente, estão começando um processo de expansão, né? Aqui no Rio a gente está atendendo uma franquia de pet shops, né? Eu estou fazendo a segunda loja deles. Antes de fechar o ano aqui, eu já fui consultado para mais uma terceira loja, e a ideia é que abram ainda mais 3, né? Então, assim, as coisas estão aquecendo, né? As pessoas estão vendo a melhora e estão acreditando no setor da construção, estão vendo que realmente contratar uma empresa com profissionais qualificados, com corpo técnico, com todo o cuidado de planejamento e gestão, faz a diferença. Agora, Rodrigo, você falou da questão dos materiais de construção que subiram muito, né? Até de maneira assustadora, alguns itens você falou, e até 700% de aumento é muita coisa. Mas você citou lá no comecinho da entrevista uma outra questão, que é a questão da mão de obra. Tá faltando mão de obra para a construção civil? Sim, falta. Tá? Hoje aqui no Rio a gente tem a mão de obra local do Rio, mas assim, é problemático. A gente tem que fazer treinamento, tem que fazer capacitação. Hoje eu tenho uma obra que a gente está acompanhando, que eu tenho a mão de obra toda fora do Rio. É um empreiteiro que está fazendo prestação de serviço para a gente. Ele é de Minas e a outra parte da equipe do Espírito Santo. Então, assim, a gente está tendo que trazer mão de obra de fora do Rio, né, porque realmente não tem mão de obra suficiente para atender todas as demandas. Aí aqui no Rio, eu tenho amigos em São Paulo também, que eles têm muita demanda, tem uma demanda até maior do que eu de obra, e eles também estão vivendo o mesmo problema. Você não tem hoje o profissional da construção civil qualificado, então você não tem um eletricista bem formado, você não tem um bombeiro hidráulico, né, um ladrilheiro, um pedreiro que faça alvenaria, que faça toda a parte de construção bruta bem, né, e de maneira qualificada. Então, assim, a maior demanda do setor, eu acredito que não vai ser nem a questão do cliente e do material, né? A longo prazo, a gente tem que investir realmente na formação desses profissionais, porque não é só de engenheiro e arquiteto que a gente faz obra, a gente precisa do profissional, né? E esse hoje é o nosso maior desafio. E esses profissionais, deixa eu só fazer uma correção, eu falei que alguns materiais aumentaram 700%, não é tudo isso, é 70% só. 70% só não, né? 200%. De 70% a 200%, que já é muito também, né? 70% já é muita coisa. O salário de ninguém aumentou 70% esse ano. Exato. Não é? Mas essa questão da formação profissional é uma questão importante e que o setor tem se organizado como um todo, de alguma forma, para promover essa formação profissional, Rodrigo? Então, hoje aqui, a gente está até tentando implementar isso. Eu tenho parceiros que estão dando curso, né? Eu tenho alguns construtores aqui do Rio que eles vieram da ferramenta, assim, não são acadêmicos, né? Não tem uma formação mais rebuscada, mas aí eles estão vendo essa necessidade e implementando. Eu tenho um colega que ele tem uma empresa de pequenas obras e reformas e está fazendo um curso de drywall, né? Porque ele entende que é uma demanda que ele não consegue atender. Hoje ele tem um limite de obras que ele consegue exatamente por conta de equipe, e aí é o que a gente tem conversado, né, nos nossos círculos assim, de amizade, que cada vez mais fica difícil. Então, para você ter noção, às vezes a gente fica indicando um para o outro mão de obra, porque a gente tem demanda com o cliente, tem que entregar serviço, e as equipes não dão conta. Né? Precisa formar mais gente. Exatamente. Eu acho que o nível técnico em si, eu me formei como técnico aqui no Rio, as pessoas não dão muito valor, né? A parte técnica na construção civil é fundamental, é a ponte, né? O engenheiro, o técnico e o operacional mesmo, na ponta da lança, eles têm que estar conversando o tempo todo. E a gente não tem uma ampla difusão disso, né? A questão do profissional da construção civil é que é uma coisa muito arcaica. É aquilo, é o pai que ensina para o filho, né? E o pai foi ensinado pelo avô. Aí, se o filho não quiser continuar na carreira de pedreiro, né, de marceneiro,
o que seja, isso finaliza. E aí você não tem um ciclo de bons profissionais. Você tem pessoas que acabam entrando na construção civil por necessidade e nem sempre o que se preza é a qualidade. Então esse é o nosso maior desafio. E aí você tem um custo excessivo para treinamento, para capacitação, para estar corrigindo alguns retrabalhos por erro de mão de obra. Pois é. Entendi. Rodrigo, vamos deixar os contatos para quem quiser, quem está querendo realmente construir, quer reformar, ou conhecer um pouco mais do seu trabalho, até ter uma troca de experiência, né? Deixa aqui pra gente, né? Contato, e-mails ou redes sociais, Instagram, por favor. Vamos lá, o meu Instagram é rodrigosouto.tp, tá? E o Instagram da empresa é @TP Projetos e Obras. Tá? A gente está aqui no Rio, a gente atende projeto no Brasil inteiro, mais obras e, né, no caso, obras do zero e reformas, por enquanto a gente atende só aqui no Rio de Janeiro. Bacana, tá certo. Rodrigo, obrigado pela sua participação com a gente aqui no Notícias do Bem, falando sobre esse crescimento, né, no mercado da construção civil. Volte sempre, é muito bem-vindo sempre aqui para a gente conversar sobre esse assunto. Valeu, gente, adorei o convite, muito bom estar aqui com vocês, ótima tarde. Bacana, muito obrigado. Então, o engenheiro civil Rodrigo Souto falando com a gente sobre o crescimento do mercado da construção civil em plena pandemia. Olha, a gente já está começando a segunda hora do nosso Notícias do Bem. É isso mesmo. Vamos lá? Muito bom. E a partir de hoje, São Paulo tem retorno presencial obrigatório às aulas, tanto para alunos da rede pública como particular. Pois é, quem vai trazer as informações ao vivo para a gente é o repórter Matheus Santos. Oi, Matheus. Oi, querido. Oi, Tainá. Olá para todos que acompanham Notícias do Bem. Exatamente. De acordo com a secretaria, os estudantes só poderão deixar de frequentar as escolas mediante a apresentação de justificativa médica, ou aqueles que fazem parte do grupo de exceções definidos como gestante, mulheres que deram à luz há pouco tempo, comorbidades com idade a partir de 12 anos que não tenham completado o ciclo vacinal contra a Covid-19 e menores de 12 anos que pertencem a grupos de risco para a Covid ou em condição de saúde de maior fragilidade. Bom, embora esta determinação seja obrigatória para as escolas a partir de hoje, algumas das unidades só vão poder acatar esta medida a partir do mês que vem, novembro, porque muitas dessas unidades não têm aí as condições de receber esses alunos com 100% da capacidade e tendo aí o distanciamento nas salas de aulas. Na última entrevista coletiva do governo do estado, o secretário de Educação, Rocieli Soares, ressaltou que 97% dos profissionais da educação já estão com o esquema vacinal completo, ou seja, já tomaram as 2 doses. E 90% dos adolescentes, os alunos de 12 a 17 anos, já tomaram pelo menos a primeira dose ou uma das doses da vacina contra a Covid-19. Vamos ouvir então o pronunciamento do secretário. Salientando, né? Vacinação de profissionais da educação, 97% dos profissionais da educação da rede estadual já vacinados com esquema vacinal completo, com 2 doses. E 90% dos adolescentes de 12 a 17 anos já vacinados com a primeira dose. E aqui queria fazer um registro muito importante que o Estado de São Paulo já antecipou para 56 dias após a primeira dose para se tomar a segunda dose. Então, os jovens de 16 e 17 anos, neste momento, já podem procurar os postos de saúde para fazer a vacinação da segunda dose, completando assim o esquema vacinal. Comorbidades também, isso é muito importante destacar e, obviamente, trará ainda mais segurança para essa população. Perfeito. Esta medida é anunciada pelo governo do estado, então ela não vale para a rede privada de ensino e também para as escolas que pertencem à rede municipal, ou seja, as escolas privadas, as escolas particulares e as escolas que estão aí, que são administradas pelos municípios das suas respectivas cidades em todo o estado de São Paulo, elas terão autonomia para decidir aí como será essa volta, esse retorno gradativo, ouvindo aí as secretarias municipais e também aí os conselhos das escolas privadas aqui do estado de São Paulo. Então, escolas estaduais que pertencem à rede estadual de ensino já estão com a obrigatoriedade do retorno das aulas
presenciais, e as escolas privadas e municipais de cada cidade, elas terão então autonomia, mediante aí o conselho e as secretarias municipais, para decidirem então o retorno das aulas, de como fica o retorno das aulas nas suas respectivas unidades. Querido Tainá, volto com vocês aí, a gente segue acompanhando, e quaisquer novidades, a gente volta a informar aí os nossos internautas, os nossos telespectadores que acompanham o Notícias do Bem. Boa, Matheus. Obrigado pela sua participação com a gente ao vivo aqui no nosso Notícias do Bem, falando sobre a volta às aulas aí, né? Aqui em São Paulo, pelo menos, a rede estadual de ensino está com 100%. Rede municipal aqui na cidade de São Paulo, não. Tem algumas orientações específicas. Então, se você tem filho que estuda na rede municipal de ensino, é bom você ver a questão na sua cidade, porque as cidades têm, os governos municipais têm autonomia para decidir sobre esse assunto, apesar da decisão do governo do estado. Exatamente. E hoje tem a nossa coluna de agronegócio. Pois é, o engenheiro agrônomo e professor de MBA da Fundação Getúlio Vargas, Chico Graziano, vai falar com a gente sobre um produto muito importante do setor, a laranja. O governo do estado de São Paulo reduziu o ICMS, um imposto de circulação de mercadorias, sobre o suco de laranja. O ICMS era 3,2% e vai cair para 3%, de 13% para 3% a partir de 1º de janeiro de 2022. É uma ótima notícia. Primeiro porque alimentos, suco de laranja, arroz, feijão, carne, nenhum alimento deveria pagar imposto. Se existe algo que deveria ser desonerado é a produção de alimentos. Então, essa medida que reduz o ICMS aqui em São Paulo de 13,2% para 3% é uma boa notícia e merece ser comemorada. O Brasil é um grande produtor mundial de suco de laranja e de suco de laranja. Sim, porque é um pouco diferente. Você pode produzir laranja e chupar a laranja, como nós costumamos fazer, ou você vai ali tomar seu lanche, né? Você faz o suco de laranja. Então, isso é chamado o consumo in natura de laranja. Laranja natural. E você tem o consumo industrial. Você colhe a laranja, vai para a indústria, grandes indústrias, processam essa laranja, tiram o suco, né? Concentram esse suco através de processos industriais e esse suco é exportado. O Brasil toma pouco suco de laranja processado e industrializado. Os Estados Unidos não. Os Estados Unidos é o campeão mundial deste suco de laranja, que o Brasil exporta muito para lá e exporta também para outros países. A safra brasileira de laranja, ela fica basicamente entre o Triângulo Mineiro e o estado de São Paulo. 90% da laranja produzida no Brasil está em São Paulo e no Triângulo Mineiro. Você tem um pouco de laranja no Rio de Janeiro, um pouco no Espírito Santo, um pouco em Sergipe, né? Alguns no Nordeste, normalmente direcionado para o mercado in natura, que é o mercado das frutas frescas. O Brasil, esse ano passado, produziu ao redor de 270 milhões de caixas de laranja. Laranja se mede por caixa e não por tonelada. Uma caixa tem 40,8 quilos, a caixa de laranja. Das 270 milhões de toneladas de caixa de laranja, 40 milhões vai para o mercado interno, o mercado in natura. 40 milhões de 270 dá aproximadamente 15%. Então, da produção brasileira de laranja, 15% fica no mercado interno e é direcionado para o mercado chamado in natura. A gente chupa a laranja, descasca a laranja ou espreme a laranja em lanchonetes, assim por diante. E o restante, 85% da produção de laranja vai para a indústria, é esmagada, é moída e o suco é exportado. O Brasil é o maior exportador mundial de suco de laranja concentrado. O que está acontecendo com esta atividade, a citricultura no estado de São Paulo especialmente, é interessante comentar. Por quê? Porque tem sido uma das poucas atividades que não está crescendo com relação ao tempo. Em outras palavras,
Há 20 anos, a produção paulista de laranja era maior do que hoje. Houve um efeito de produtividade, mas, sabe, tudo cresceu, tudo se expandiu. Laranja não, o suco de laranja não. Por quê? Por duas razões. Uma razão técnica agronômica. Qual é? Os pomares de laranja começaram a ser atingidos por muitas doenças graves, afetando os laranjais. Há uma doença antiga que afetou os laranjais no Brasil, que é a tristeza da laranja, né, ou cancro cítrico. São doenças antigas que afetam o pé de laranja. Mais recentemente, quando houve uma expansão dos canaviais nos anos de 1980, 1990, alguns se lembram, na região de Bebedouro. Bebedouro virou a capital mundial da laranja. Novelas foram feitas mostrando aquela pujança, o ciclo da laranja. Tudo isso ficou relativamente minimizado. Hoje, muito reduzido. A cana-de-açúcar entrou no lugar da laranja, a soja entrou no lugar da laranja por conta do ataque de doenças. Uma doença chamada amarelinho, outra doença, o declínio dos citros. Essa doença, declínio, causada por vírus, por bactérias, várias doenças, né? A gomose. Esse declínio foi considerado a AIDS do laranjal. A planta vai morrendo, vai morrendo, vai morrendo. Então você olhava aqueles laranjais assim, né? De cada 100 plantas, 20, 30 simplesmente morriam. Entravam em degenerescência, em 1, 2, 3 anos tinha que cortar, tinha que morrer. Então, o tratamento fitossanitário dos laranjais no Brasil começou a ficar muito difícil e muito caro. E isso elevou o custo de produção de laranja. O fato é que o custo de produção, a laranja, ela podia ser mais barata, é um suco que mas ele é caro exatamente por essa dificuldade de produção, basicamente dependente de doenças que têm sido terríveis para quem é produtor de laranja, para o citricultor. A agronomia, os agrônomos, os institutos de pesquisa debruçam-se para combater essas doenças, sim. Aí você lança defensivos químicos ou sistemas de controle de manejo, mas olha, só quem já produziu uma laranja. Isso vale também para mexericas, murcote, poncã. Não é fácil não, é uma atividade que tem que ser muito profissional. Então, dificuldades técnicas de produção dos laranjais, aumento do custo de produção da laranja e do custo de laranja. E o segundo fator, o fator do mercado. Por uma série de razões, o mercado mundial, a começar dos Estados Unidos, de suco de laranja, começou a afrouxar. Vinha num crescente. O que produzia, exportava. Em algum momento, o suco de laranja começou a receber a competição de outras bebidas, de outros sucos. No passado, a gente bebia água, refri ou suco. O suco era suco de laranja. Não tinha outro suco. Quem é aqui da minha idade se lembra disso. Depois começaram a aparecer, com as novas tecnologias, suco de manga, suco de maçã, suco de pêssego, suco disso, suco daquilo. Todo quanto é tipo de suco começou a surgir no mercado e começou a fazer uma competição com o suco de laranja. O suco de laranja reinava sozinho. Ele começou a receber a competição e de suco, às vezes, mais barato, mais competitivo para o consumidor. E ainda por essa concorrência se estabeleceu lá nos Estados Unidos. Algumas pesquisas médicas mostraram que suco de laranja consumido em excesso atrapalhava o controle de algumas doenças em idosos. E o suco, muitas vezes, principalmente feito de grapefruit, que é uma fruta muito ácida, né, típica também da produção da Califórnia, por exemplo, que você come assim, sabe, com uma colherinha. Isso daí permitiu uma jogada de marketing dos vendedores dos outros sucos, dizendo, olha, tome o meu suco de maçã não faz mal à saúde, o de laranja, cuidado aí. Então, os produtores que sempre apostaram no suco de laranja, toma vitamina C, combata a gripe, tudo isso é um pouco de verdade, mas muita jogada de marketing também comercial para você vender mais o seu produto, né?
Então, a competição de outros sucos, de outras bebidas e de outros refrigerantes e misturas de bebidas, iogurte misturado com suco de laranja mesmo, ou com outros sucos, né? Tudo isso foi ficando mais complexo e o suco de laranja teve seu mercado estabilizado. Então, repito, dificuldades na produção de laranja, muitas doenças e pragas, custo de produção muito elevado, difícil para o agricultor, e o mercado ficou frouxo por 10 anos. Resultado, muita gente foi saindo da laranja e foi entrando para outra atividade. Então, hoje nós temos uma citricultura no Brasil, basicamente no estado de São Paulo e no Triângulo Mineiro, repito, que é do mesmo tamanho da citricultura de há 20 anos atrás. As indústrias estão aí e estavam um pouco apertadas, porque estavam, além de tudo, pagando muito imposto. O imposto que recorria sobre o suco de laranja aqui em São Paulo era o imposto naquela velha época, quando o suco de laranja era altamente rentável. Então, fez muito bem o governo de reduzir o ICMS do suco de laranja de 13,2% para 3%. Né? Isso vai melhorar para o consumidor, vai reduzir um pouco o preço, vai dar um estímulo para a cadeia produtiva, e falem o que quiser, mas o suco de laranja ou uma laranja tirada a casca para chupar, não tem coisa igual. É uma das delícias da nossa agricultura. Bom demais, né? Suco de... Não tem nem dúvida. Não tem nem dúvida, né? Não tem nem o que contestar. Suquinho de laranja ou a laranja in natura. Não tem nada igual. É muito bom. Saudade do tempo em que tirava ali pegava do pé. Nunca soube descascá-la, viu? Eu sofria, eu sempre pedia para meus tios, meu pai, minha mãe. Eu aprendi cedo a descascar laranja. Agora, sem imposto, vai ficar melhor ainda esse suco de laranja, né? Com o imposto reduzido em quase 10% a menos de imposto. Boa iniciativa, realmente, que vale a partir de janeiro, tá? É só a partir de janeiro que a gente vai sentir isso na prática, lá na hora de comprar no supermercado. Vou aprender a descascar agora. Chega de fácil. Cortar em 4, né? Não, Vou aprender, vou me esforçar agora com esse estímulo. Boa. Já teve um apoio, agora vem outro, né? O Thiago Henrique tem um recadinho da Editora Hebron pra gente. Hoje, estou aqui na Editora Hebron para falar sobre a nova obra do pastor e missionário Ronaldo Lidório, Teologia, Piedade e Missão. Se você tem um coração missionário, deve adquirir este livro agora mesmo. Nele, o autor fala sobre missiologia e o plantio de igrejas. Para adquiri-lo, basta acessar o site editorebron.com.br. Lembrando que todo o lucro da Editora Hebron é revertido para a obra missionária através da Junta Missionária de Pinheiros. Hebron, a sua editora missionária. Boa. É isso aí, Hebron, sua editora missionária. Acesse o site editorebron.com.br e verifique lá quais livros você se identifica, ou se você tem aquela listinha básica, já pode fazer a sua busca e adquirir o seu livro e ajudar nas missões, gente. Depois do intervalo, os melhores momentos do CAL 2021, que aconteceu na última semana na IPP. E ainda, perseguição aos cristãos na Índia tem aumentado de modo significativo nos últimos 5 anos e permanece inalterado desde o ano passado. A pandemia de Covid-19 foi mais um agravante. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe no Notícias do Bem de hoje o missionário Amir, que trabalha naquele país. E você também pode participar com a gente. Deixe a sua pergunta ou faça seu comentário no chat do nosso canal. A gente conta com a sua participação. Notícias do Bem vai para mais um intervalo, a gente volta, mas é muito rápido, não saia daí. Você está convocado para acompanhar a nova temporada do seu programa de esporte favorito. Vários assuntos, várias experiências. Dicas de saúde, curiosidades e testemunhos de atletas que decidiram entrar em campo levando a bandeira do Evangelho de Cristo. Gostou? Mande para seus amigos, vai na IPP Play, mande para sua lista no WhatsApp e que muitas pessoas possam ouvir, possam assistir essa palavra. Muito obrigada, Deus abençoe. Esporte, vida e fé. Todo sábado, 1h30 da tarde, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Toda quarta, às 9h30 da noite,
O químico e cientista cristão Marcos Eberlin comanda o Fé e Ciência. As evidências de que a boa ciência e a boa fé andam sempre juntas. Convidados especiais mostram toda semana como a ciência pode contribuir para a atividade da nossa fé. Horário alternativo aos domingos, às 9 da noite. Fé e Ciência, aqui na IPPTV, a sua TV missionária. Paulo Júnior, Emílio Garófalo, Arival Dias Casimiro, Luísa Nazaré e muita gente boa já passou por aqui, compartilhando seu amor pela literatura. É um prazer tê-lo conosco, é um prazer ter esses convidados aqui trocando essa ideia, essa troca benéfica. Clube do Livro, um papo edificante que vai te inspirar a ler mais e crescer em conhecimento do nosso Deus. Fique aqui com a gente, participa com a gente é família, todo mundo junto. Prontos para maratonar? Acesse youtube.com/ippplay e escolha a playlist do Clube do Livro. Você tem aqui, um arsenal de ferramentas para você acessar. Você aí de casa, não se esquece, hein? Se inscreve no canal, ativa aí o sininho, curte esse vídeo, compartilha, você faz tudo que você puder. IPP Play, o conteúdo da IPPTV disponível para você. Venha aprender com a gente. Plantação e revitalização de igrejas, evangelismo infantil, presbiterianismo, comunicação e redes sociais. Esse e outros cursos estão no EAD Pinheiros. Então, aproveite para ler, para estudar um pouco. Os treinamentos da nossa junta missionária preparam na prática para o cumprimento do seu chamado na expansão do Evangelho. Paulo diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. E todo o valor arrecadado é revertido para os projetos de missões mantidos pela Igreja. Conheça o EAD Pinheiros e escolha o seu próximo curso. Portanto, junte-se a nós neste curso e seja abençoado por Deus e pela ministração da Palavra de Deus, aquilo que Ele quer para a sua vida. EAD Pinheiros, capacitando cristãos para a jornada missionária. Estamos de volta com o nosso Notícias do Bem. A gente não combinou isso. Nós não combinamos. Não sei porque eu achei que dá, né? eu começava dessa Sei, vez. também, vai. Estamos de volta com Notícias do Bem e temos convidados, temos pessoas novas hoje aqui. Bacana. Querendo. Eu estava ansiosa, por isso que eu comecei empolgada. Vamos lá. Eu queria começar falando isso, A Luana, é a primeira vez que ela está assistindo Notícias do Bem e ela está adorando. Ah, isso que que eu queria bacana. falar. Por isso Seja eu muito comecei. bem-vinda, Luana. Volte sempre, compartilhe. Aliás, a gente deixa esse recado sempre para você, né? Se você acompanha o nosso Notícias do Bem, dê um like no vídeo, faça sua inscrição no canal, ative as notificações para que você possa receber todas as informações aqui do nosso canal da IPPTV. E, claro, compartilhe com a sua família, compartilhe com os amigos, compartilhe com seus irmãos da igreja, com todos aqueles que você acha importante, né? Que estejam com a gente aqui acompanhando a nossa programação, não só o Notícias do Bem, mas toda a programação da nossa IPPTV, toda a programação da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, né, Tainá? De segunda a sexta-feira aqui, com uma programação, sempre um programa ao vivo, né? O Notícias a partir das 11h30. Então, né? Já sabe, Luana. Claro, e se você quiser rever, tem horário alternativo às 18h, então fique à vontade. Vamos rever os principais momentos do CAL 2021? Pois é, foi um evento extremamente importante aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Aconteceu na última semana, reunindo congressistas do Brasil todo e até de outros pontos do mundo. Uma promoção aqui da nossa Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em conjunto com a Igreja Presbiteriana Água Viva, com a Igreja Sarang da Coreia do Sul. A gente vai fazer um review para você, mas não vai dar para fazer tudo de uma vez. Então, hoje e amanhã, a gente vai fazer esse review, né? Para que você possa rememorar com a gente os melhores momentos. Estou com saudade. Você já tá com saudade? Eu estou, Não, eu confesso. Começo do ano tem outra conferência vindo aí, não tem? De avivamento? Calma, vai dar tudo certo. Vamos começar pelo começo, a gente vai fazer cronológico para você. A gente começa pelo primeiro dia, mostrando a chegada dos participantes e o credenciamento do pessoal. Antes das 9 da manhã, o horário previsto para o início do credenciamento dos congressistas
A Luciane já estava esperando. Ela acredita que a semana será de transformação. As minhas expectativas são as melhores possível. Eu tenho buscado muito mais de Deus e eu creio que essa semana é uma semana de transformação. Então eu tenho buscado essa transformação e aprender ainda mais da palavra de Deus, não só para a minha vida, né, mas para a vida dos meus filhos, da minha família e das pessoas que estão ao meu redor e das que eu não conheço. Então eu busco essa transformação para conseguir chegar naqueles que eu não conheço e que necessitam da palavra de Deus, assim como eu. O Carlos veio de Olímpia, interior de São Paulo. Ele é pastor de uma das congregações da Junta Missionária de Pinheiros. A expectativa não poderia ser melhor. Cheguei cedo, peguei um ônibus que saiu de Olímpia e aí a gente vai ficar até quinta-feira, mas a gente está aqui aguardando, ansioso que tão logo o evento comece para que a gente possa aproveitar. São as melhores, eu acredito que o evento foi minuciosamente preparado. Os preletores são homens que têm grande experiência na área e estamos aqui, além de felizes, com bastante expectativa. Ao todo serão quase 500 participantes presencialmente e online. Até quinta vão acontecer 12 palestras intensivas. Por isso, uma grande equipe de voluntários foi montada. Eu vou trabalhar voluntariamente aqui no CAL, fazendo credenciamento. O pessoal chega aqui cedo para organizar as coisas, certificar que as suas informações estão corretas, que você vai receber o seu kit com todas as informações que você vai precisar, onde você vai almoçar, quais são os eventos. E nós vamos nos certificar que você vai receber o seu certificado no final do curso. Vai ser um prazer enorme participar disso, né? Na verdade, sempre é um prazer enorme participar dos projetos voluntários aqui da igreja, vinculados com o Mackenzie. A gente sente que faz a diferença, então é sempre bom trabalhar. Foram meses de preparação. Ver o início do evento já é uma realização para quem vem trabalhando. A gente quer servir os pastores, né, que vêm do todo canto do Brasil, para eles realmente receberem desafio espiritual e realmente cada igreja fizesse discipulado através desse congresso, e se a gente pode ser usado para isso, a gente está muito feliz. Então a gente reuniu toda terça-feira aqui na Igreja Pinheiros com todos os líderes da igreja, para que a gente possa organizar melhor e para a gente demonstrar nosso pequeno grupo e discipulado, né? Então, e um momento de oração também, a gente orou junto para esses pastores, preletores, e planejamos assim. Muito legal, né? Muito especial. E a programação do primeiro dia começou no período da tarde, não foi logo cedo, não. Não, foi não. Começou com a palestra do presidente do Supremo Concílio, reverendo Roberto Brasileiro. Logo em seguida, a apresentação do trabalho da Igreja Sarang, na Coreia do Sul. Vamos rever como foi. O CAL 2021 foi oficialmente aberto com a pregação do presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, reverendo Roberto Brasileiro. Ele falou sobre o chamado missionário começando dentro da família. Eu creio que a minha preocupação é levá-los a ter uma experiência real com Cristo, porque nós não podemos despertar os outros sem nós sermos despertados. Primeiro é a nossa consagração, nossa vida com Deus, é que é o ponto central do nosso ministério. Se eu não estou com a vida com o Senhor, como que eu posso levar outros a ter vida com Deus? Quando eu olho para o passado, vejo Moisés, vejo Josué, e que o ponto central da vida desses homens foi estar com o Senhor. Vejo um Paulo que teve experiências tão profundas com Deus, e essas experiências marcaram a vida deles e marcaram o seu ministério para a glória do Senhor. A equipe de louvor trouxe um dos cânticos temáticos do congresso. À tarde ainda teve a apresentação do trabalho presbiteriano na Coreia através da Igreja Sarang, uma das maiores do mundo, e que hoje conta com 120 mil membros. A Rosinalva veio de Aracaju, no Sergipe. Ela conta que já está aprendendo com o evento e na volta vai compartilhar os conteúdos com a sua igreja local. Eu estou com muitas expectativas, né, de aprender mais e compartilhar.
para somar no reino de Deus e ajudar pessoas que necessitam de uma caminhada com mais pautada na palavra do Senhor. Perfeito. E o que você acha que você vai encontrar nesses 4 dias de evento? Eu acho que eu vou encontrar conteúdos bíblicos centrado na palavra que vai me ajudar a caminhar e me fortalecer no meu ministério, né? A noite foi a vez da participação do reverendo John Hu, pastor titular da igreja Sarang, da Coreia do Sul. Na palestra, ele explicou métodos e essências do discipulado. Por causa dessa convivência com a igreja brasileira, que já faz 20 anos, e assim, mesmo que realmente tendo pandemia, coronavírus, que acontece e introduz, jamais impedirá nosso relacionamento e realizar essa conferência tão importante, esse discipulado aqui no Brasil. Quem participou desse primeiro dia saiu na certeza que os próximos também serão de muito aprendizado. Muito bom, edificante, porque no momento que a gente viu coisas novas para o nosso conhecimento, nos traz uma alegria, uma paz no coração que nos deixa até emocionado, como eu me emocionei sim, no momento quando falou do coração do pastor na vida da igreja, e isso é que a gente tem corrido atrás. Mas falta ainda realmente esse renascimento na igreja. Então louvo a Deus por isso e sou grato a Deus por esse momento que aconteceu. Obrigado. O primeiro contato que eu tenho com a Cacau, congresso maravilhoso, edificou minha vida e abriu os meus olhos para uma missão, para multiplicar Cristo, né? Multiplicar discípulos de Cristo Jesus. Nós precisamos de eventos assim para a edificação do reino de Deus. Achei excelente, vocês estão de parabéns. Eu achei edificante, gratificante e abençoador, né? Muito claro, muito transparente e realmente é um congresso que só vem acrescentar na vida da gente para a gente passar para os próximos, né? Muito bacana, a gente continua revendo aqui, né, os melhores momentos do CAL dia a dia, cronologicamente. Então vamos para o segundo dia, a partir da manhã do segundo dia. Discipulado e temas eclesiásticos foram os temas das palestras que abriram o segundo dia de congresso. O segundo dia começou com palestra temática do reverendo Arival Dias Casimiro. Ele falou sobre plantação de igrejas através do discipulado. Evangelismo e comunhão foram os pontos principais. Plantar igreja é você anunciar o evangelho, pregar o evangelho às pessoas, mas ao mesmo tempo você continuar esse trabalho através do discipulado, ensinando a pessoa o conteúdo da palavra de Deus, a doutrina de Cristo, né? Então, plantar igrejas é fazer discípulos. Depois que esses discípulos eles são convertidos, eles são batizados, inseridos na igreja, e aí nasce uma igreja local. Então, é tudo, né? Fazer discípulos é a estratégia que Deus nos dá biblicamente para plantar novas igrejas. Além de todos os conteúdos das palestras, momentos de comunhão também estão sendo desfrutados por todos os congressistas coreanos e brasileiros. Eu tô gostando muito, né? Porque cada um falou verdades que deveriam ser básicas na igreja, mas que é sempre bom estar relembrando de toda forma. O que você achou da palestra de agora de manhã? É a mesma opinião. São coisas que deveriam ser básicas para todo cristão, mas que é bom estar relembrando. O importante é que o que ficou marcado para nós é que nós somos discípulos, vamos ser sempre discípulos, e o nosso objetivo é fazer discípulos. E o que a gente aprendeu hoje de manhã nos impulsiona e nos encoraja a continuar fazendo o trabalho para que a gente foi chamado, que é pregar o evangelho sem olhar a quem, ou num tempo oportuno ou num tempo inoportuno. Então você está gostando muito do CAL? Não, o CAL já é a segunda vez que eu estou participando, né? E cada vez que a gente tem a oportunidade a gente participa para que a gente possa aprender e estar sempre motivado a aplicar ele nas nossas igrejas e aonde a gente estiver caminhando.
Nas outras 2 palestras da manhã, o reverendo John O tratou de temas eclesiásticos, entre eles, métodos, práticas e doutrinas de igrejas locais. Uma programação que marcou o início das atividades práticas do Congresso. No dia de hoje teremos a introdução da eclesiologia e também começaremos com os trabalhos de pequenos grupos, de como o trabalho de pequeno grupo é introduzido através do discipulado. Então, é um momento onde a filosofia pastoral e também o trabalho efetivo de pequeno grupo vai ser mostrado e também apresentado a todos os palestrantes e a todos os congressistas. Perfeito. E é possível já então dizer que o CAL está sendo um sucesso? Podemos dizer que estamos no caminho, né? Todos os irmãos estão acompanhando muito bem e vejo quantos pastores estão animados. E a intenção desse CAL, desse congresso, é realmente animar os irmãos, reanimá-los para que continuem a jornada da fé com o treinamento, o discipulado dentro de suas igrejas. Quirino, muito importante isso que ele falou, essa questão do animar os irmãos com relação ao discipulado, ainda mais depois de vir de um ano tão difícil, esse da pandemia, que não a realidade da igreja de Pinheiros, mas muitas igrejas passaram por momentos difíceis mesmo, né? E ainda estão passando. Então, esses 4 dias intensos, de muitas palestras, de workshop, foi fundamental. Então, a gente continua, né? Ainda no segundo dia, a temática de pequenos grupos dominou a programação da tarde e da noite. As 3 atividades da tarde de terça-feira trataram sobre a dinâmica de pequenos grupos. O reverendo Gilson Park trouxe para os congressistas os pontos estruturais e características do trabalho. Em seguida, o reverendo Joseph Baik apresentou os aspectos que o líder de um pequeno grupo precisa ter. Eu fiz sobre o estudo indutivo da Bíblia, enfatizando sobre esse método, que há 2 tipos de método, o método dedutivo e o método indutivo, em que a diferença leva a um estudo melhor da palavra de Deus. O método dedutivo é aquela que você já tem uma resposta ali, que você dá só de olhar, você consegue tirar a resposta da palavra de Deus. Mas o método dedutivo é aquele que você tem que examinar, você tem que meditar, você tem que interpretar a palavra de Deus e dessa forma tirar essa verdade que Deus dá para a sua vida e assim aplicá-la e transmitir isso nos pequenos grupos. Na sequência, o reverendo Gilson Park retornou com orientações práticas sobre o estudo indutivo da Bíblia nas reuniões de grupo. Conferência sempre muito preciosa. É a 3ª vez que eu posso fazer esse curso do CAL, que sempre nos dá ferramentas preciosas para o nosso trabalho junto à igreja, despertando o nosso coração para o preparo da igreja no serviço da evangelização, do crescimento na edificação e da boa cooperação para a expansão do reino de Deus. A noite começou de um jeito muito especial, com a apresentação do coral da Igreja Presbiteriana Água Viva. O grupo trouxe louvores tradicionais da Coreia, com tradução em português. Nós sentimos, desde que a gente começamos a treinar para este momento, nós colocamos como mensageiros também. Com a pandemia, acho que muitas igrejas se fecharam, muitos membros se afastaram da igreja, pastores se sentiram mais assim, desanimados. E queremos impactar a nós mesmos e a todos os pastores de toda a igreja, para a gente chamar, mais uma vez, sentirmos esse chamado de ser mensageiros da cruz. O reverendo Yong Ko encerrou a noite com o tema Se Pudesse Recomeçar, com foco na organização da vida espiritual para o discipulado. Isso é muito importante, pois o pastor compartilhando a palavra com líderes de pequenos grupos. Então, como nós compartilhamos essa palavra junto com os
líderes, então a igreja flui com o mesmo nível da espiritualidade. Então isso é muito importante. Antemão, já os líderes pequenos grupos foram trabalhados junto com o pastor. Realmente que palavra, que mensagem que realmente vai compartilhar com toda a igreja. E assim, pequenos grupos de líderes de pequenos grupos se tornam como pequenos pastores. Aí compartilhar essa visão, a eles que repassa para cada seu pequeno grupo. Pois é, e no terceiro dia do CAL 2021, a programação prosseguiu com a preparação das lideranças presentes para discipulado e evangelismo. Vamos ver como foi. O terceiro dia do CAL 2021 começou com palestra temática do reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele falou sobre a pregação com foco no discipulado. E Jesus está exatamente pegando todos esses aspectos da geografia, da história, da economia, da cultura, da indústria da cidade, para aplicar verdades espirituais à igreja. Ainda durante a manhã, o reverendo John O ministrou sobre as características de uma igreja saudável. À tarde, foi a vez do reverendo Joseph Key palestrar sobre discipulado para as próximas gerações. Foi realmente algo refrescante encontrar com os irmãos que têm esse desejo, têm esse fervor por Jesus Cristo, e assim ver tantos irmãos interessados no discipulado é algo que realmente me deixa animado para continuar meu ministério. Em seguida, o reverendo Justin Park continuou a série de estudos práticos sobre como liderar um pequeno grupo. À noite, os congressistas se dividiram em 8 núcleos diferentes para aprenderem na prática as maneiras de liderar um pequeno grupo. Os participantes tiveram a oportunidade de conhecer as funções de cada um e os conteúdos estudados. Agora é realmente como funciona esse discipulado no nosso ministério. Porque o pastor, ele prega, ele ensina a palavra, mas quando ele prega no púlpito é unidirecional, né? Que realmente é uma mensagem só. Mas como esse pastor já trabalhou, discipulou esses líderes, então agora delega essa espiritualidade, convivência espiritual. Então, o que fazendo agora? Esses líderes é nada mais líderes dos pequenos grupos, né? Então, cada líder tem seu próprio pequeno grupo que está servindo. Então, agora eles vão compartilhar o que aprendeu com seu pastor e que agora eles usam de acordo com a sua linguagem, seu perfil, porque conhece essa comunhão com seu grupo, aí que compartilha a mensagem toda. Então, o que significa? A igreja flui com a mesma espiritualidade, mesmo conteúdo da palavra. Isso realmente nutre o povo de Deus com o mesmo nível possível e realmente está para atingir todo mundo, todas as pessoas. Eu achei muito interessante porque assim a gente consegue visualizar como que funciona o pequeno grupo na realidade, né? Enquanto a gente estava assistindo às aulas, foi muito bom porque nós tivemos uma visão geral sobre o que era. Mas aqui a gente teve uma visão mais prática sobre o que é o grupo do discipulado e o pequeno grupo, né, ou fonte, como eles chamam aqui, e qual é a função de cada um. Né? Então eu gostei bastante porque eu acho que isso traz, inclusive, mais fixação do conteúdo que foi ensinado durante o congresso, o seminário. Bem, não acabou, né? Não. Amanhã a gente continua. A gente está no terceiro dia. Amanhã você vai ver o quarto dia e vai ver ainda outras reportagens a respeito do CAL 2021 aqui no nosso Notícias do Bem. Exatamente, ó. E depois do intervalo, perseguição aos cristãos na Índia, gente, tem aumentado de modo significativo nos últimos 5 anos e permanece inalterada desde o ano passado. A pandemia da Covid-19 foi um agravante, mas quem vai falar sobre esse assunto aqui no Notícias do Bem de hoje é o missionário Amir, que trabalha naquele país. Você também pode participar com a gente, fazendo a sua pergunta ou deixando o seu comentário no chat do nosso canal. A gente conta com a sua participação. O intervalo é rápido, a gente volta já já. Não saia daí. Todas as tardes, você é nosso convidado especial da nossa Roda de Conversa.
Conversa da Tarde no ar, sejam muito bem-vindos a mais um programa. Temas do dia a dia debatidos à luz da Bíblia, de forma leve e descontraída. Aqui não tem conversa fiada, mas tem teologia, dicas práticas e música boa. Entre nesse grupo. É logo após Notícias do Bem, o nosso encontro aqui no Conversa da Tarde. Eu conto com a sua participação, sua interação no chat para a nossa conversa ficar mais legal, mais animada, tá bom? Conversa da Tarde, de segunda a sexta, 1h30 da tarde, aqui na IPPTV, a sua TV missionária. De segunda a sexta, às 9h30 da manhã, tem Vida Devocional, com meditações preciosas na Palavra de Deus. Pastores e seminaristas trazem lições da Bíblia e aplicações práticas para a nossa vida. Horário alternativo, de segunda a sexta, às 4h30 da tarde e no domingo, às 7h30 da manhã. Vida Devocional, aqui na IPPTV, a sua TV missionária. Estamos de volta ao último bloco do nosso Notícias do Bem dessa segunda-feira, a gente voltando com a nossa programação, né? Depois de uma semana inteira de cal. Nós estamos aqui, lembrando que o nosso encontro de segunda a sexta, sempre a partir das 11h30 da manhã, com horário alternativo às 18 horas. E claro, todo o conteúdo do Notícias do Bem, as reportagens, as entrevistas, os programas na íntegra, as colunas, tudo isso você encontra no nosso IPP Play. E, aliás, não só o conteúdo do Notícias do Bem, mas todos os conteúdos aqui da IPPTV você encontra lá no IPP Play. Então, dá uma visitada lá, faz a sua inscrição, ativa também as notificações para que você possa ser informado sempre que a gente tem uma estreia lá no IPP Play, né, Tainá? Ai, sempre tem, né? E sempre, todo dia tem. Todo dia tem um conteúdo novo, gente. Ó, quero mandar um abraço aqui pra Nanga, que tá aqui nos acompanhando, o Júnior, claro, e a Wanda, que tá sempre aqui, e o Osman Moreira, que falou assim que o nosso programa é top, parabenizou também a programação. Muito bom ter vocês aqui com a gente acompanhando. E, claro, é legal também ter esse retorno, né? É muito importante também para a programação. Deixe sua sugestão de pautas aqui para a gente também e o que você gostaria de acompanhar, o que você quer ouvir, ver aqui no Notícias do Bem. Deixa sua mensagem. A gente traz para você. Ou deixa aqui, pode ser pelo chat, ou também você pode encaminhar uma mensagem para a gente pelos nossos canais ali. Temos... Instagram, Facebook, canal, o telefone de comunicação. Todas as redes sociais. Ixi, é fácil entrar em contato com a gente, né? Bem, a Índia é uma das nações de maior assim, desafio para missões, né? Conhecida como a terra de muitos deuses, onde adoram-se animais, imagens em templos, praças e à beira do grande rio Ganges. A perseguição na Índia tem aumentado de modo significativo nos últimos 5 anos e permanece relativamente inalterada desde o ano passado. A pandemia de Covid-19, claro, foi um agravante, mas para falar sobre esse assunto a gente está recebendo no Notícias do Bem de hoje o missionário Amir, que trabalha naquele país. O Amir está com a gente ao vivo aqui nos estúdios do Notícias do Bem. Seja muito bem-vindo, Amir, é um prazer recebê-lo aqui para falar sobre esse trabalho de missões nesse país que é tão desafiador, né, que é a Índia. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho do que Deus está fazendo lá na Índia. Certo, Amir. Primeiro, eu queria que você contasse pra gente como é que foi essa caminhada, né? Afinal de contas, como é que você chegou na Índia com a sua esposa para fazer missões? Bom, a nossa história com a minha esposa começou há um bom tempo atrás, quase há 20 anos. A minha esposa teve o chamado dela com 13 anos de idade, filha de pastor do interior de São Paulo, de Bragança Paulista. O Senhor disse bem claro para ela que queria que ela alcançasse os povos não alcançados. Naquele momento, a mãe dela disse, muito bom, você vai ser uma missionária. Quem sabe quando casar, tiver filhos, você vai um dia para o campo. E minha esposa orou, dizendo, Senhor, agora fale com a minha mãe. E passado um tempo, o Senhor foi até a minha sogra e conversou com ela e falou com ela e tocou no seu coração de forma especial. E com 13 anos de idade, minha esposa foi para o trabalho missionário, para a preparação na Bolívia, depois do país de Gales, e com 17 anos iniciou o trabalho missionário no norte da Índia. Passado um tempo, retornou ao Brasil para continuar a sua formação específica para tradução de Bíblia. E nesse momento veio aqui congregar na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, onde eu já fazia parte, já era líder dos jovens, estava congregando há alguns anos, e o Senhor já estava tocando no meu coração em relação ao trabalho transcultural. Naquele momento, eu ainda estava sendo encaminhado
seminário, quem sabe para ser um pastor local. E através do curso Perspectivas, o Senhor tocou no meu coração e me mostrou a necessidade dos povos não alcançados. Então nos casamos em 2014 e em 2017 começamos a nossa caminhada como família, na Índia, trabalhando entre muçulmanos, com aqueles que nunca ouviram falar do Evangelho. Muito interessante. E assim, como que foi essa chegada, né? Porque a gente imagina muito assim, missões, a gente sabe dos desafios que tem, e como foi o chegar até lá, a adaptação, a questão da cultura e o cristianismo mesmo, né? Esse início do trabalho, Amir. Bom, a adaptação na Índia, como todos podem imaginar, ela não é tão fácil quanto o Brasil. Culturalmente, socialmente, existem distinções drásticas do nosso estilo de vida e do estilo de vida indiano. Além disso, nós sofremos muito com a perseguição, porque a Índia é um país fechado para o Evangelho. O Portas Abertas a classifica entre os 10 países com maior perseguição aos cristãos, classificando como, então, perseguição severa. O processo de aculturação e de conhecer e aprender a língua e os costumes se dá, então, bem lentamente, através do convívio com os locais, da adaptação na sua moradia, nos seus relacionamentos com vizinhos e, a partir daí, conseguindo formar laços para que a gente possa compartilhar as histórias de Jesus. Agora, você falou pra gente, no comecinho da entrevista, que esse trabalho que você desenvolve de missões é especificamente com os muçulmanos que vivem na Índia e não especificamente com o povo que professa a religião hindu, né? Correto. Nós trabalhamos especificamente com o povo muçulmano. Muitas vezes as pessoas não pensam em povos muçulmanos na Índia, mas a Índia é a terceira maior população islâmica do mundo. A gente associa sempre com o hinduísmo diretamente, né? Com certeza. São mais de 800 milhões de hindus, mas a Índia possui 192 milhões de muçulmanos. Pessoas que nunca tiveram a oportunidade de conhecer uma testemunha verdadeira de Jesus. E aí, quanto tem de cristãos na Índia hoje? Já que a gente está falando dessa comparação entre as religiões. Hoje, a Índia apresenta um quadro de menos de 2% de cristãos. Infelizmente, uma igreja que virou as costas para a evangelização da sua própria nação. Muitos cristãos hoje na Índia vivem acuados, com medo do governo. E os processos ou as campanhas de evangelização são proibidas nas igrejas, de formas que a igreja perdura com o nascimento e morte dos seus membros, de novos filhos, mas ela não expande, não alcança a sua própria nação. E Amir, como que é feito esse trabalho, né, lá, assim... Como que é? Porque eu imagino que seja um desafio, né? Com tanta perseguição, eu acredito que seja um trabalho bem cuidadoso, assim, né? E discreto também. Sim. Nosso trabalho, ele é bem cuidadoso, porque nós não podemos sair com uma Bíblia na rua, não podemos falar de Jesus abertamente. Então, a nossa estratégia é pautada primeiro em muita oração. Pedimos e clamamos que o Senhor mostre o que nós chamamos de pessoas de paz. Pessoas que o Senhor já está tocando no coração deles, já está falando do Evangelho e estão sedentas de ouvir das verdades das Escrituras. Daí, nós memorizamos algumas histórias de Jesus. E sempre que estamos com pessoas, nós contamos essas histórias. Oramos por essas pessoas e tentamos sempre encontrarmos nas suas casas ou em lugares mais privados, onde nós podemos, então, encorajá-los a conhecer as verdades do Evangelho. Um trabalho realmente muito cuidadoso que tem que ser feito. A gente estava falando, antes da nossa entrevista aqui, a gente teve a oportunidade de conversar com o Amir, e a gente estava falando que a questão principal hoje para a missão na Índia, né, Amir, é pessoas que se disponham a ir para a Índia fazer missão, não é nem tanto a questão financeira. Sim, graças a Deus, o Senhor é o Senhor dessa obra. E Ele tem levantado recursos, Ele tem levantado metodologia, e hoje o que a nossa equipe mais ora são por pessoas que queiram, em primeiro lugar, interceder pela conversão dos muçulmanos do norte da Índia. E, em segundo lugar, pessoas que se disponham a ir conosco discipular aqueles que estão sedentos para ouvir do Evangelho. E, Amir,
Uma das questões que nós até abordamos aqui na nossa introdução é a questão da pandemia, o quanto isso pode ter agravado ainda mais esse trabalho, né? Porque aqui no Brasil e em tantos outros lugares, nós vimos que pelo fato da pandemia, a questão do desemprego, a questão da fome, o governo teve que entrar ali para ajudar em algumas situações. Como que fica a questão dos cristãos nessa situação, né? Esse contato direto dificultou de alguma forma também o trabalho missionário? É um período agora que realmente precisa de mais oração, que está precisando ainda mais desse apoio nesse trabalho? Com certeza, esse período da Covid dificultou bastante o trabalho tradicional que nós havíamos fazendo, o que as igrejas, poucas igrejas locais faziam. Mas ao mesmo tempo, o Senhor abriu portas fantásticas para a pregação do Evangelho. A Covid nunca veio a colaborar tanto para dar respostas para as pessoas perdidas, e as respostas que vêm do Evangelho. Muitas pessoas perdendo emprego e muitas pessoas perdendo familiares queridos. Nesse momento, a palavra nunca é tão verdadeira, quando ela é a única que consegue consolar o coração dessas pessoas que estão sem uma visão de futuro. É uma oportunidade. A Índia teve uma realidade, ou está tendo, né, uma realidade muito parecida com a do Brasil, na questão de número de mortes, e na questão de número de infectados pela Covid-19, só que a Índia tem uma população absurdamente maior que a população brasileira, né? Sim, com certeza. A Índia possui 1,4 bilhões de pessoas. O estado onde nós moramos é aproximadamente 220 milhões. É a população inteira do Brasil num estado no tamanho do estado de São Paulo. Então o adensamento é muito grande e com isso as medidas do governo em relação à contingência do vírus tiveram que ser muito drásticas. O exército esteve presente todo o tempo nas ruas, impedindo o deslocamento dos cidadãos. Nós não podíamos sair da nossa rua, muito menos da nossa casa. A polícia passava de casa em casa, perguntando quem morava naquele local e se alguém estivesse ali que não residia no local, era levado para a delegacia para esclarecimentos. É uma situação bastante mais complicada. Amir, eu queria que você falasse a respeito, então, das organizações que trabalham na Índia e quem quiser fazer parte, quem quiser conhecer mais a respeito desse trabalho na Índia e se engajar também nesse trabalho. Afinal de contas, o convite missionário é esse, né? Que a gente ore, que a gente contribua, mas que a gente também faça, né, o trabalho de missões. Quais são os caminhos para chegar nessas instituições? Bom, hoje, se você quiser conhecer mais sobre o nosso projeto, querer conhecer como é o trabalho que nós fazemos entre os muçulmanos, você pode mandar um e-mail diretamente para nós. O e-mail é nawab@fastmail.com. Esse contato é direto com a nossa equipe e você vai ter informações de como percorrer todo o caminho que você precisa para fazer parte. Hoje nós trabalhamos especificamente com a APMT, a nossa agência de missões transculturais da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós trabalhamos com a agência Frontiers, uma agência especializada na evangelização e discipulado de muçulmanos ao redor do mundo, e somos enviados pela nossa Igreja Presbiteriana de Pinheiros com a nossa junta de missões. Então, todos esses são canais de informação, de preparo, de treinamento que você pode ter acesso e quem sabe vir trabalhar com a gente lá na Índia. Amir, eu vou pedir para você dar o e-mail mais uma vez, né? Repete o e-mail para a gente devagarinho, para a gente poder anotar aí. Então, o nosso e-mail é nawab@fastmail.com. nawab@fastmail.com. Tá certo. Amir, obrigado pela sua participação com a gente aqui no nosso Notícias do Bem ao Vivo. Foi um prazer ter essa conversa com você. Eu sei que você vai ficar no Brasil durante mais um tempo ainda. E a gente vai ter novas oportunidades de conversar mais a respeito desse trabalho e a gente intensificar esse chamado missionário. Que Deus continue abençoando o seu ministério lá na Índia. Muito obrigado, agradeço a todos a oportunidade. Que Deus abençoe vocês. É nós que agradecemos. Bem, o Notícias do Bem está chegando ao fim. Claro, né? Nosso encontro é de segunda a sexta, sempre às 11h30 da manhã, com horário alternativo às 6 da tarde. Você pode ver e rever Notícias do Bem, todos os programas da IPP TV, quando e onde quiser, no canal IPP Play. Muito fácil. Acesse youtube.com/IPPplay, faça a sua inscrição e ative o sininho para receber todas as notificações. E não deixe de compartilhar com a sua família e com seus amigos. Afinal de contas, o IPP Play é o primeiro canal de streaming cristão reformado gratuito 24 horas por dia na internet. Você vai ficar agora com Marcos Melo e os seus convidados muito especiais no Conversa da Tarde. Se Deus quiser, a gente vai estar de volta aqui amanhã, a partir das 11h30 da manhã, esperando a sua companhia com muito mais informações para você. Até amanhã. Até. Tchau, tchau. Tchau.